Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF, o último vídeo de 2023. Como é que vocês estão? O vídeo de hoje vai falar a respeito de um dos personagens mais interessantes e ao mesmo tempo mais misteriosos das Crônicas de Gelo e Fogo. A instância de hoje vai tratar a respeito do Corvo de Três Olhos, que é mais uma entidade do que propriamente um personagem, uma espécie de guardião do mundo físico e um ser mágico, com toda certeza. Uma espécie de arauto dos deuses antigos e também o instrutor de Bran Stark em sua jornada para se tornar também o Corvo de Três Olhos, depois que o tempo do Corvo atual terminar, por assim dizer. Este vídeo vai conter alguns spoilers das crônicas, porque eu preciso falar a respeito de detalhes sobre o Corvo para poder ter uma explicação mais completa. Então, se você ainda não assistiu Game of Thrones ou não leu os livros e pretende, eu recomendo cautela. Também peço a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem o material com os amigos e considerem os meios diretos de contribuição com o meu trabalho, através do Pix, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Também peço a todos que deem uma olhada aqui embaixo na descrição, nos links de produtos afiliados do canal da Amazon, pois comprando através deles vocês me ajudam sem custo adicional. Com os recados dados e fora do caminho, comecemos a falar a respeito do Corvo de Três Olhos. O Corvo de Três Olhos é uma entidade única em todo o mundo conhecido, uma espécie de paladino mágico, um campeão enviado e fomentado pelos poderes dos deuses antigos sem nome e sem número da natureza, que protegem Westeros desde a aurora dos tempos, para resguardar a humanidade e as outras raças dos males indizíveis e horrendos que se escondem por entre as sombras e os ventos gelados. Muito pouco se sabe com toda certeza a respeito dessa entidade, para além do fato de que é poderosa para além da compreensão, sendo capaz de feitos como, por exemplo, invadir os sonhos dos humanos, tal como os valerianos faziam em seus tempos de glória, de projetar sua própria figura de forma etérea e de enxergar sem restrições temporais ou geográficas, sendo capaz de testemunhar eventos que se deram há muito, de enxergar eventos que transcorrem a milhares de quilômetros de distância e até mesmo de enxergar o futuro e vasculhar os mistérios que se escondem por detrás das areias do tempo, o que só pode ser descrito como um dom praticamente divino. A história do Corvo de Três Olhos enquanto entidade também não é conhecida, e não sabemos com toda certeza se tal entidade existe há muitos milhares de anos ou se apenas se manifestou no mundo físico há poucas décadas, mas podemos pelo menos começar nossa investigação desse ser falando a respeito de seu passado enquanto ser humano, e sua história enquanto ainda um mortal é tão fascinante quanto a de sua nova vida como um ser poderoso para além dos limites da imaginação. Aquele que é conhecido nos dias atuais como Corvo de Três Olhos iniciou sua vida como Brynden Rivers, um dos muitos filhos ilegítimos do rei Aegon IV, o Indigno, com uma de suas várias amantes, Lady Melissa da Casa Blackwood, uma senhora oriunda das terras fluviais e de uma casa de sangue dos primeiros homens que permanecia fiel aos deuses antigos, mesmo estando localizada ao sul do Gargalo, ou seja, com uma forte conexão com as tradições nortenhas, mesmo com o mais desfavorável dos cenários. Brynden demonstrou desde cedo ser um jovem diferente dos demais, não apenas em sua personalidade, mas até mesmo em seus traços físicos. Sua pele era pálida como a casca de um represeiro, seus olhos eram de um tom avermelhado semelhante ao da seiva de tal árvore, por ser ele um albino, e seu rosto apresentava uma grande marca de nascença em uma das bochechas com um tom avermelhado escuro, mais uma vez aludindo à seiva do represeiro, que apesar de ser para muitos uma forma indistinta, lembrava a outros tantos a forma de um corvo, o que aliás lhe rendeu a alcunha pela qual ficaria conhecido por toda a sua vida, o Corvo de Sangue. A vida de Brynden foi bastante movimentada e atribulada, com o rapaz se tornando um homem, sendo legitimado pelo pai em seu leito de morte, se tornando um guerreiro a serviço dos lealistas Targaryen, lutando com distinção durante a primeira rebelião Blackfyre, na qual foi responsável junto com sua companhia de arqueiros por ceifar as vidas de Daemon Blackfyre e de seus filhos mais velhos, e mais tarde servindo também como mestre espião e mão do rei da corte. Brynden serviu nessas funções até ser destituído por ordem do rei Aegon V, que o enviou para a muralha por um crime que Brynden em si jamais assumiu, alegando ter agido em nome dos interesses maiores do reino.
Mesmo assim, parecia que era exatamente na muralha onde Brendan deveria estar. E nada acontece por acaso, pois poucos anos após sua chegada em Castelo Negro, ele foi eleito por seus irmãos como o novo senhor comandante da Irmandade, e serviu no posto até o ano fatídico de 252 após a conquista, quando o velho guerreiro, à época já com seus 77 anos de idade, desapareceu junto de seus homens durante uma incursão para lá da muralha, e nunca mais foi visto, apesar dos esforços dos irmãos negros para tentarem localizar seu senhor comandante. A história de Brendan poderia ter terminado aí, como apenas mais um dos irmãos negros desaparecidos nas terras selvagens do norte, mas a realidade é bem mais fantástica do que isso. Os deuses antigos guiaram o caminho de Brendan para além da muralha, e ele eventualmente se estabeleceu em uma caverna muito especial, um sistema de túneis naturais subterrâneos que se tornaram uma espécie de santuário para os Filhos da Floresta, a raça antiga que era a adoradora original dos deuses antigos, e onde o mal indizível que rondava o mundo dos vivos não poderia adentrar. Uma vez ali, Brendan foi incorporado às raízes que cresciam a partir das paredes pedregosas do lugar, fazendo com que sua própria vida fosse muito estendida, tornando-se em algo novo, diferente, maior e mais poderoso do que jamais fora, apesar da decrepitude de sua carne. Foi a partir desse momento que ele assumiu o papel de Corvo de Três Olhos, que, conforme expliquei anteriormente, é um posto demasiado misterioso, mas sabe-se que a partir deste ponto, Brendan passou a ser mais capaz do que em qualquer outro momento de sua vida, por assim dizer, ainda que tenha fisicamente se tornado preso às raízes que serpenteavam para dentro e para fora de seu corpo e, agora, estendiam sua vida mortal. Ele passou a ser capaz de se projetar a si mesmo como um corvo negro com 3 olhos em sua face, os 2 olhos normais, os olhos mortais, os olhos do corvo, com os quais era capaz de enxergar o mundo tal como qualquer outra pessoa ou criatura o enxergaria, e o terceiro olho, no centro de sua testa, o olho espiritual, o olho mágico, o olho transcendente, através do qual ele era capaz de espiar o passado, o futuro, o destino e até mesmo as almas e os corações dos próprios homens. Isso fez com que os poucos Filhos da Floresta que ainda restavam em torno de Brendan passassem a conhecê-lo como o último Vidente Verde, sendo que os Videntes Verdes haviam sido no passado os magos entre os filhos, aqueles escolhidos e tocados pelo poder dos deuses, com curtas vidas, mas imensos poderes, responsáveis por cumprir os desígnios dos deuses antigos no mundo mortal. Contudo, era fato que o tempo vinha passando mesmo para Brendan, e que em algum momento sua hora também chegaria, pois nada no mundo era imortal, exceto a vontade dos deuses. E por isso, quando Bran Stark caiu da torre antiga de Winterfell e entrou em um coma profundo, Brendan soube que era chegada a hora de ir atrás do rapaz e começar seu processo para orientá-lo, pois em tempo, Bran o substituiria em sua função e em seu posto, tornando-se o novo Corvo de Três Olhos. Brendan apareceu para Bran em seus sonhos torturados de coma, afirmando ao garoto que ele poderia ensiná-lo a voar, mas que para isso ele precisaria aprender a abrir seu próprio olho espiritual, para passar a enxergar o mundo em uma dimensão que um mortal comum não pode sequer imaginar. Brendan eventualmente conseguiu guiar Bran para fora de seu estado de coma, e mais tarde, talvez por sua própria influência ou por conta do poder dos deuses, conseguiu também colocar adiante a segunda parte de sua estratégia para atrair Bran fisicamente até seu covil. Concedeu a Jojen Reed, o jovem cranogmano filho de Lord Howland do Gargalo, sonhos verdes que o orientavam a ir até Winterfell encontrar Bran e servir como seu guia no mundo físico, orientando-o em direção ao lado de lá da muralha, onde a magia ainda corria forte, para que fosse ao encontro de Brendan, que ficaria responsável diretamente por sua orientação e seu treinamento. Jojen encontrou Bran, de fato, e descreveu a ele o sonho que o trouxera para ali para cumprir seu propósito. Um lobo alado, representando o próprio Bran, que estava no entanto preso e impedido de alçar voo por um conjunto de correntes, enquanto um corvo com 3 olhos tentava sem sucesso libertá-lo. Era aí que Jojen entrava. Ele ajudaria Bran a exercitar e a desenvolver seus poderes, enquanto partiria ao seu lado em direção à caverna do corvo. Quando Bran, Jojen, sua irmã Meera e o grande cavalariço simplório Hodor cruzaram para além da muralha em Forte Noite com a ajuda do irmão negro Samwell Tarly, eles se viram bastante intimidados por estarem em um local considerado como muito perigoso, para além dos limites do mundo que conheciam. Mas outro dos colaboradores, ou servidores, do Corvo de Três Olhos, estava já a postos para guiá-los pela vastidão selvagem da região.
Tratava-se de Mãos Frias, outra entidade misteriosa por seu próprio direito, que protegeu o grupo de Bran durante seu avanço pelas Terras do Norte e os conduziu até a boca da caverna, onde lhes garantiu que as criaturas frias que representavam a maior ameaça à sua integridade não poderiam adentrar. Bran a princípio ficou chocado com a aparência física de seu novo mentor quando o encontrou. Pele pálida como a morte, em estado avançado de decomposição, roupas totalmente negras e raízes de um represeiro crescendo por seu corpo e até mesmo saindo pelas fendas de seus olhos. Mas em tempo, ele aprendeu a confiar em Lord Brynden, ao constatar que era justamente aquela aparência retorcida e as raízes do represeiro que permitiam ao homem continuar vivo por além de seus dias mortais. Mas ainda assim, o rapaz ficou desapontado ao constatar que, por mais poderoso que fosse, Brynden não era capaz de lhe devolver o uso das pernas, e para que ele aprendesse a voar conforme lhe havia sido prometido, ele teria que aprender a controlar todos os seus poderes, como a capacidade de wargar em verão e em outros animais, e seus dons como um vidente verde, como a capacidade de investigar o passado e o futuro, e de ver através dos olhos do represeiro. Para isso, Bran recebeu uma tigela de pasta feita a partir da semente de um represeiro, um preparado de gosto questionável, mas necessário para despertar por completo seus dons de vidente. E depois de ingerir o preparado, Bran foi capaz de retornar em sua mente até Winterfell, onde viu o próprio pai em um outro tempo, ainda vivo, e mesmo tendo se convencido de que, por isso, Lord Eddard ainda estava vivo e ele poderia se comunicar com ele, Brynden lhe explicou que não era assim. Aquela era uma visão de outro momento, e ele não poderia interagir ou conversar com seu pai por mais que o quisesse. Brynden ainda afirmou a Bran que sabia disso por experiência própria, pois também já havia desejado e ansiado por interagir com pessoas de seu próprio passado que vira através das visões verdes, mas isso simplesmente não era possível. No fim das contas, é impossível mudar o passado. E aí está, essa foi a minha compilação de informações e o meu apanhado com a história do Corvo de Três Olhos enquanto entidade e enquanto ser humano também, já que a gente falou um pouco a respeito da vida do Brynden. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa entidade. Vocês acham que ele é benigno? Acham que ele é maligno? Acham que ele é importante para a narrativa? Importante para a proteção do próprio mundo físico, mundo dos humanos, o mundo das raças antigas? O espaço nos comentários é de vocês, comentem aqui abaixo. Eu agradeço a todos novamente pela audiência, pela paciência e pelo interesse naquilo que eu faço. Peço mais uma vez que curtam, comentem, se inscrevam, compartilhem o material com os amigos e considerem os meios diretos de contribuição que eu expliquei mais cedo, além de dar uma olhada nos links de produtos afiliados do canal da Amazon. Também peço que deem uma olhadinha no comentário fixado e na descrição o link do meu segundo canal, a Omnipédia, onde eu falo a respeito de ciências humanas, de humanidades, com essa mesma pegada, esse mesmo roteiro, o mesmo estilo que eu uso aqui. Então se você curte esse tipo de temática ou curte meu estilo, vale a pena dar uma olhada por lá. Agradeço a todos mais uma vez pela audiência e verei a todos novamente no ano que vem para o primeiro vídeo do Unhos de Gelo e Fogo. Mas eu acredito que nesse meio tempo, agora na virada, eu devo soltar um videozinho lá na Omni. Então, se vocês quiserem continuar acompanhando o meu trabalho, deem uma olhadinha lá e aproveitem para se inscrever, demorou? Grande abraço a todos e valeu!